Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje temos dois convidados, são eles Roberto Vecchi, professor da Universidade de Bolonha e presidente da Associação Internacional de Lusitanistas, e o professor Carlos André, também membro da Associação e, claro, diretor do Centro Científico e Pedagógico de Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. Muito obrigado aos dois por estarem connosco, numa altura em que tem uma agenda bastante preenchida, com o congresso aqui em Macau, da Associação Internacional de Lusitanistas. Já lá vamos. Começava por perguntar ao professor Roberto Vecchi como é que surgiu este seu interesse pela língua e pela cultura portuguesa. Bom, foi muito precoce e foi de natureza predominantemente acadêmica. Eu comecei a frequentar um curso de letras, aí encontrei um bom professor, que aliás é o nosso associado, o professor Ettore Finazzi-Agro, e aí pela literatura fui preso pelas literaturas que se expressam em português, ou seja, brasileira, portuguesa, africana e expressão portuguesa. Portanto, é uma paixão predominantemente livresca. E uma paixão que o acompanhou ao longo da sua carreira profissional, é a sua especialidade, não é? Sim, a minha especialidade, embora eu esteja mais uma área de estudos pós-coloniais e estudos culturais, mas com certeza é a minha especialização, o meu doutoramento é na área de literatura e, portanto, digamos, foi um meio com que configurar um espaço profissional também no meu futuro. Hoje é então o presidente da Associação Internacional de Lusitanistas, que é considerada a maior associação de estudos de língua e cultura portuguesa, que organiza estes congressos de 3 em 3 anos, desta vez aqui em Macau, um evento de grande envergadura, os números são conhecidos, cerca de 150 académicos de dezena e meia de países, 50 sessões de debate ao longo de uma semana. Perguntava-lhe quais é que são os grandes temas deste congresso. Há vários. Um aspecto interessante que vale a pena ressaltar é que o que emerge realmente é uma abertura disciplinar muito ampla. Ou seja, nós temos, claramente, somos uma associação que surge a partir dos estudos de linguística e de literatura, mas agora somos uma associação que reúne especialistas de várias áreas, que vão de linguística, literatura, cultura, estudos de feminino, sociológicos, na área da geografia, da economia. Cinema tem um destaque importante, ou seja, somos realmente uma área interdisciplinar. É a primeira vez que este congresso se realiza aqui em Macau, no Oriente, e é também a primeira vez que conta com académicos chineses. Pode-se dizer que este congresso já era uma vitória antes de começar. Sim, a partir do momento em que conseguimos ter a presença de um conjunto de professores chineses que exercem atividade docente no interior da China e mais uns quantos que exercem atividade docente no Instituto Politécnico de Macau, de facto é uma vitória. A vinda da associação para aqui não tem propriamente um efeito propagandístico, tem mais um efeito de inclusão. No fundo é marcar este lugar da associação no Oriente, nunca para cá tinha vindo, mas além disso é produzir um efeito de abrangimento, um efeito de inclusão. E isso manifestamente se conseguiu, porque temos um conjunto de pessoas, o que significa, normalmente não se pensa nisso, se temos um conjunto de pessoas que vão apresentar comunicação, e há 7 do interior da China que apresentam comunicações, significa que são pessoas que já têm os seus níveis de investigação suficientemente avançados para poder apresentar comunicação num congresso desta natureza. Tenha-se em conta que as comunicações são sujeitas a uma arbitragem científica prévia, o que significa que só passam aquelas que têm qualidade. E isto é a garantia de que já se está a produzir ciência com qualidade na China. Já vamos mais em detalhe à questão da China. Voltava ao professor Roberto Vecchi. Estes estudos sobre a cultura portuguesa e as culturas de expressão portuguesa despertam mais interesse a nível internacional nesta altura, em termos de academia internacional, se é que se pode falar assim, é uma área mais procurada atualmente? Sim, certamente. Trata-se de uma área em expansão, em fortíssima expansão. Nós temos uma condição que nos favorece, nós somos uma associação internacional e, portanto, podemos ter uma geopolítica bastante complexa, ou seja, nós tivemos nos últimos anos um crescimento realmente fortíssimo dos estudos de culturas que se expressam na língua portuguesa, por exemplo, no Brasil. Agora, para o Brasil, nesse momento, há uma fase mais difícil, sobretudo em termos de fundos e financiamentos para a investigação. E agora nós temos essa nova fronteira que se abre, que é a Ásia. Portanto,
o fato de nós termos um espaço tão amplo favorece claramente uma visão muito abrangente da qualidade e da quantidade dos estudos que caracterizam o lusitanismo. Isto vê-se mais, professor Carlos André, vê-se mais em países terceiros ou os estudos da lusofonia também são mais sólidos agora do que eram há algum tempo nos próprios países que constituem este espaço? Ambas as coisas. Os estudos dos assuntos relativos à língua portuguesa e, como o professor Roberto Vecchi diz muito bem, e às culturas de língua portuguesa, têm crescido muito nos países lusófonos, em Portugal, no Brasil, mesmo em Angola e em Moçambique, de que não se fala muito. Em Moçambique a escola está a produzir cada vez pessoas mais competentes nesse domínio. Mas, se olharmos, por exemplo, para países como os Estados Unidos da América, verificamos que muita da ciência neste domínio que se produz é feita nos Estados Unidos da América, e posso-lhe dizer, e não é porque está aqui o professor Roberto Vecchi, que a escola italiana é daquela que desde há mais tempo produz mais professores qualificados nesta área. Nós temos aqui o professor Ettore Finasiacro. Foi professor do Roberto Vecchi, os dois meus amigos. Mas ainda conheci, num congresso, a professora Luciana Stegagno Picchio, que é uma espécie de matriarca dos estudos de língua portuguesa em todo o mundo. E, portanto, a Itália sempre fez jus a esta aposta. Podia juntar a Alemanha e a França, mas se me fizer uma pergunta onde é que isto é mais visível, eu diria, penso que é nos Estados Unidos da América. Já agora, porque esta alteração pela cultura portuguesa e pelas culturas de expressão portuguesa em Itália? Eu diria de imediato porque se trata de culturas muito bonitas e uma língua muito bonita, mas eu acho que há uma outra questão que é interessante e que se percebe também no contato com os alunos, e é essencialmente o fato que a língua portuguesa e a cultura portuguesa e as culturas que se expressam em português são realmente um passaporte para o mundo. Ou seja, realmente dão uma abertura geográfica antes de tudo, mas aqui também corresponde uma abertura também de campos críticos que é extraordinária. Por isso eu acho que se trata de um potencial que ainda pode exercer uma sedução muito grande, e os números que, por exemplo, em Itália estamos a ter nessa área confirmam essa capacidade de atração. Portanto, estamos aqui a falar de estudos que são multidisciplinares, há várias áreas que estão a ser aprofundadas. Quais é que são aquelas que têm mais trabalhos feitos nesta altura? Aqui é interessante, nós temos a disciplina em Itália, chama-se Estudos Portugueses Brasileiros, portanto já conjuga os dois âmbitos e não exclui todo o resto, ou seja, a África, a Ásia, os outros países onde evidentemente usa-se o português. Eu creio que há uma atração muito forte pela dimensão contemporânea, isto é evidente. Os alunos ficam atraídos justamente pelo presente, e o que é interessante em termos acadêmicos é mostrar que esse presente tem um pano de fundo, tem uma terceira dimensão, tem uma profundidade. E por isso que mostrar, por exemplo, a dimensão histórica de uma literatura como a literatura portuguesa é o grande desafio. Mostrar como, justamente para conhecer o presente, é preciso fazer todo o percurso desde os primórdios. Quer acrescentar? O professor Roberto Vecchi até sabe isto muito melhor do que eu. Nestas áreas dos estudos literários surgiram novas sub-áreas que agora são verdadeiras áreas autónomas. Os estudos feministas, por exemplo, os estudos pós-coloniais. Esta última é uma das áreas onde o professor Roberto Vecchi trabalha muito e que cada vez atraem mais pessoas. Em Itália isto é visível, nos Estados Unidos da América também. Cada vez é maior o número de pessoas atraídas por esta temática, o que se compreende, de facto. Portugal não é separável do passado colonial e, portanto, não é separável de uma leitura pós-colonial. Muito bem. E em relação ao continente, falamos então da China, o interesse extravasa a questão da língua nesta altura ou está mais centrado nesta questão do ensino e da formação? Extravasa um pouco a questão da língua, mas não demais. Vamos ver, há duas tónicas que deveria sublinhar em relação ao que está a passar no interior da China. Tendo em conta esta enorme atração, este desenvolvimento que é brutal, este boom do português no interior da China. Essencialmente é a língua por questões de mercado. Ou seja, o que dita esta procura é o mercado. De facto, estudar português não é só apenas porque está na moda, estudar português dá emprego.
E continua a ter uma excelente empregabilidade. E por isso os jovens vão estudar português, porque a República Popular da China precisa de muita gente a conhecer português, atendendo ao crescente número de negócios que vai mantendo com o Brasil, com Angola, com Moçambique, mas também à porta que Portugal representa para todo o mundo ocidental. Daí passamos para um segundo aspecto, é que para falar essa língua, por motivos de mercado, acontece que as pessoas precisam de aprender a traduzir. A tradução é o maior fascínio dos jovens chineses em relação à língua portuguesa. E eles são cada vez melhores tradutores. Normalmente não se fala nisto, mas a tradução é uma ciência e, portanto, é uma das coisas que eles procuram mais. E a partir da tradução eles chegam à tradução literária. É o passo que está a acontecer. Nós vamos verificar durante os próximos anos o aparecimento de traduções de obras literárias portuguesas com qualidade, que é uma coisa que não existe ainda muito na China. Já há 2 ou 3 tradutoras na China e em Macau, na China incluindo Macau, de algumas obras. E há um tradutor que todos nós conhecemos, o Yao Jiming, da Universidade de nosso colega da Universidade de Macau, mas eu acho que isto é um surto que vai acontecer nos próximos anos e que vai surpreender toda a gente. Já agora, pela sua experiência e pelos contactos que tem com esta comunidade, quais é que poderão ser os autores mais apelativos para os tradutores Autores chineses? modernos. Aquilo que fascina é sempre pessoa, e pessoa é o mais difícil de todos. Agora, também surgiu um certo Por cima fascínio. não é um poeta, são vários poetas num só, não é? Agora surgiu também Saramago, e Saramago é um autor fortíssimo, mas eu acredito que serão sempre autores modernos. Saramago, Pessoa, Eugênio de Andrade, Lídia Jorge, começarão a aparecer os autores de maior nomeada em Portugal, serão aqueles que tenderão a ser traduzidos mais depressa. O professor tem vindo a dizer que Desculpe, eu não falei dos autores brasileiros, Sim. porque haverá também uma certa... Já há atração pelos best-sellers, independentemente do que pensemos a respeito de Paulo Coelho, é um best-seller que é atraído também por tradutores chineses. O professor tem vindo a dizer que estamos num momento decisivo no que diz respeito ao ensino do português no continente. Porquê agora este momento decisivo? É fácil de compreender, repare, e digo muitas vezes isto, há 10 anos havia 6 universidades no interior da China com português. Agora há 37 ou 38 universidades com português, 23 ou 24 das quais têm cursos de licenciatura. Os docentes de todas estas universidades são jovens com uma excelente preparação linguística em boa parte dos casos, ou seja, com muito boa proficiência, mas são jovens que têm uma característica, não foram preparados para ensinar português, foram preparados para falar português. O que não é a mesma coisa, isto tem que ser dito às pessoas que nos estão a ver neste momento. Se todas as pessoas que falam bem português pudessem ser professores de português, nós que somos seguramente cidadãos cumpridores das leis, podíamos ser professores de direito. E, portanto, não é assim. Para ensinar português é preciso ter uma preparação para o ensino do português e, especialmente, para o ensino do português como língua estrangeira. Estes jovens estão a fazer cada vez mais rapidamente a sua preparação. Hoje, salvo erro, há 1 ou 2 doutores, ou seja, pessoas com doutoramento em universidades chinesas nesta área. Dentro de 10 anos haverá 1 dúzia deles, pelo menos. Dentro de 5 anos já haverá 10. Isso significa que o que temos que o fazer já, se queremos contribuir largamente para o desenvolvimento com qualidade do sistema. Se não o fizermos já, o sistema tenderá a crescer mais desordenadamente e sem o nosso apoio, o que não é necessariamente uma garantia de qualidade. Porque a tendência de crescimento essa deverá continuar. Eu acredito que nos próximos 5 anos nós chegaremos facilmente... Nos 5. Estou aqui há 4 anos, houve um crescimento brutal, eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos ultrapassaremos o número de 50 universidades no interior da China. E há quem diga que nem é preciso esperar tanto tempo. talvez não seja preciso esperar tanto tempo, porque atendendo às universidades que nos estão a pedir apoio, esta semana surgiram 2 pedidos de apoio de 2 universidades, vêm em chinês, o que significa que as universidades não têm ninguém para as ajudar a fazer o pedido ao meu centro em português, apesar do meu centro ser um centro de uma instituição chinesa, portanto, o correio pode perfeitamente ser em chinês. Mas dizia que se nós não fizermos isto rapidamente, mas
com a colaboração das pessoas que já estão no terreno, isto não acontece. Eu acho que essa é a nossa grande virtude, a nossa do IPM e do Centro. Ou seja, nós já estamos, depois falaremos nisso provavelmente, mas nós já estamos a desenvolver o trabalho com os jovens chineses. Eles já são parte do nosso trabalho. Ou seja, eles não são o objeto do nosso trabalho, são simultaneamente objeto e parceiros do nosso trabalho. Eles colaboram naquilo que nós estamos a fazer, porque, desculpe-me citar o provérbio português, quem sabe do convento é quem lá está dentro. O professor Carlos André trabalha nesta área todos os dias, à frente do Centro Científico e Pedagógico. O professor Roberto Vecchi, que está de fora, surpreendeu aqui este interesse em Macau e na China em relação à língua portuguesa. Naturalmente que já tinha uma noção, mas aqui a presença aqui neste congresso e os contactos que foi tendo ao longo destes dias, que impressão é que leva daqui? Sim, é surpreendente. Eu já tinha informações sobre as dimensões da difusão da língua, dos ensinos. Temos que lembrar que aqui temos grandes departamentos de ensino. Isto é uma singularidade que chama a atenção internacionalmente. O que surpreende ainda mais, eu acho, é que não é só uma questão quantitativa, mas há um aspecto qualitativo, como já o professor Carlos Ascencio André disse, um aspecto qualitativo que está a emergir. E é por isso que é extremamente estimulante nesse momento encontrar colegas que apresentam trabalhos que foram avaliados e instaurar com eles um diálogo que claramente representa para nós uma nova fronteira. Ou seja, o grande estímulo que nós recebemos aqui é realmente poder verificar que na Ásia existe uma parte da nossa comunidade com que pensar em novas redes para o futuro. Voltemos à questão do ensino na China. Existem professores e alunos que dizem que os nativos do chinês devem ter uma maior participação na elaboração dos materiais didáticos, que existem questões de fonética, de gramática, que são melhor explicadas por alguém que é nativo, isto no ensino a estudantes chineses. Como é que vê este reparo? Eles têm toda a razão. Não é um reparo, eles têm toda a razão, é uma constatação de um facto. O problema é que há muitos materiais para o ensino de português a estrangeiros. Há muitos materiais para o ensino do português e há muitos materiais para o ensino de português a estrangeiros. Mas não é a mesma coisa ensinar português a um espanhol, a um inglês, a um francês ou a um alemão, ou ensinar a um chinês. E também não é a mesma coisa ensinar português a um chinês em Espanha, ou em Itália, ou em Portugal, e ensinar português a um chinês em Pequim, ou em Hangzhou, ou em Lanzhou. Porquê? Porque fora da sala de aula, primeiro, toda a gente percebe isto, fora da sala de aula ele não ouve uma única palavra de português, nem lhe aparece a televisão em português, não tem acesso a nada em português e, portanto, fora da sala de aula perde o contacto. É a questão da imersão ou da falta dela? É a questão da imersão ou da falta dela. Mas, em segundo lugar, há uma outra questão, é que a língua que ele ouve fora da sala de aula é a única que lhe diz alguma coisa, porque o João Pedro referiu, e muito bem, as questões de fonética, as questões de estrutura, porque para ensinar, por exemplo, a conjugação verbal a um chinês, é uma situação muito complicada porque ela não existe em chinês. Atendendo à natureza da língua e da língua escrita, se houvesse conjugação verbal, teria que haver bilhões de caracteres. E, portanto, como não é possível haver bilhões de caracteres, o que acontece é que eles têm uma flexão muito simples. Têm o verbo e depois têm algo que lhe diz o passado, algo que lhe diz o futuro, algo que lhe diz as pessoas verbais, tudo isso. E, portanto, como é que se pega numa língua que é altamente flexionada, como é o português, poderia ser o italiano ou o espanhol, que são muito semelhantes. Como é que se pega numa língua altamente flexionada e se passa para o ensino dela a quem não sabe o que é isso de flexão? Depois é a semântica. Como o João Pedro também sabe, está aqui há muitos anos, a forma de dizer as coisas é completamente diferente. Basta dizer que, se nós dizemos a uma pessoa que vai connosco e que é de língua chinesa, olha, gostava de perguntar àquele senhor se pode ir por ali para chegar a tal sítio. E nós dizemos isto em 5 segundos. E quando essa nossa pessoa, nossa amiga, nos vai fazer essa pergunta, nós ficamos espantados porque ela fala não sei quanto tempo para transmitir a pergunta que nós fizemos. Seguramente, eu não falo chinês, nem cantonês, nem mandarim, seguramente que há uma complexidade na estrutura e há uma complexidade semântica. Quem é que sabe isto? Voltamos ao velho provérbio, quem sabe do convento é quem lá está dentro, ou quem sabe da tenda é o tendeiro. Isto só se resolve com auxílio dos nossos colegas chineses, porque eles é que têm consciência do problema. Nós temos que ser humildes, nós
podemos pensar que temos consciência. Então, como é que esta consciência se pode materializar em termos de materiais didáticos aqui no centro? Nós já estamos a fazê-lo. Já passámos a fase de produzir materiais. O português global encerrou a fase de produzir materiais por portugueses. Este ano nós temos vários livros já em agenda para sair até ao final do ano. E todos os nossos livros estão a ser feitos com parceria de professores de universidades chinesas, professores nativos de chinês. Ou seja, professores chineses nativos. Ou seja, o que estamos a fazer é, atendendo à rede, há bocado usou a palavra rede, de facto, se alguma coisa pode ser atribuível ao IPM e dentro do IPM ao CPCLP, foi criar a rede. Ou seja, as universidades existem, nós não temos nenhuma interferência no nascimento disto. Mas nós fizemos este contacto e criámos uma rede. E dentro dessa rede nós começámos a selecionar jovens professores. E é muito simples, às vezes até é por simpatia, outras vezes é por créditos que lhes reconhecemos. Não sou eu, são os professores que trabalham no meu centro. Escolhem um ou dois professores, um em Dalian, outro em Harbin, outro em Lanzhou. E agora colaborem comigo a testar estes exercícios. E o que vai sair daqui até ao final do ano são livros que já são testados no terreno por professores de língua materna chinesa. Isto é a grande mudança no paradigma. E vão, segundo julgo saber, vão ser também utilizadas até canções. Esse já saiu. Sim, já o saiu. Primeiro livro que saiu, que nesse aspecto é muito inovador, é um livro para ensinar fonética aos chineses, com o auxílio de canções portuguesas. E já está na Forja 1 com o auxílio de canções brasileiras, porque nós, no interior da China, temos essa questão. Portanto, existe o português europeu como o português do Brasil. As fonéticas são diferentes e nós temos que conviver com as duas. Não há aqui segregações. E já produzimos um, saiu a semana passada, portanto é novinho, ainda está fresco, e estamos já a fazer sair um outro com as canções brasileiras. Mas vamos fazer livros sobre o texto literário e o ensino da língua, mas com a colaboração de professores chineses. Porquê? Porque aquilo que para não qualquer de nós três pode ser um texto literário razoavelmente simples, para utilizar numa sala de aula, para um professor chinês pode ser de extrema complexidade. A nossa consciência de complexidade não é a mesma do professor chinês. E, portanto, é ele que nos diz se este texto é bom ou este texto é mau para utilizar numa sala de aulas. Como vamos utilizar um livro de textos para passar da linguagem falada à linguagem escrita, ou seja, é necessário ensinar a escrever, e também vamos fazer isso com o auxílio de professores chineses. Depois, livros que trabalham essencialmente as palavras, também nós estamos a fazer. Os livros estão quase prontos, eles têm que ir para a tipografia até setembro, outubro. Portanto, deve imaginar, estou a falar-lhe de 5 ou 6 livros que vão sair seguramente antes de dezembro e, portanto, até outubro têm que estar prontos. Muito bem. Voltando aqui ao Congresso, portanto, este é um dos momentos altos da vida da Associação. Perguntava-lhe qual é a vida do Congresso depois do Congresso. As comunicações vão ser disponibilizadas online? Sim. Nós vamos publicar. Temos uma tradição de publicação não tanto das atas, mas dos trabalhos reelaborados que conseguem também incorporar as discussões que ocorrem no Congresso. Portanto, são efetivamente livros. Essa é uma tradição. Aliás, toda a nossa tradição está reunida numa plataforma que é a Il Press, que agora é acessível para toda a gente, e toda a gente pode, de fato, percorrer o arquivo histórico da nossa associação. Dessa vez também faremos uma publicação dos livros. Serão livros rigorosos do ponto de vista científico, sempre avaliados por pareceristas anônimos, por pares, de acordo com os critérios mais restritos de seleção. A associação também não se reduz exclusivamente ao Congresso Trienal, embora o Congresso Trienal seja uma parte forte da sua identidade, e o objetivo da associação justamente é criar uma associação que é permanente, que acompanha os investigadores durante todo o cotidiano, o dia a dia do seu trabalho. Portanto, essa é um pouco a nossa missão, que nos últimos 2, 3 mandatos presidenciais foi
foi promovida. Em relação a investigadores e em relação também ao público em geral, tem a plataforma 9 e a revista Veredas, que permitem também este contacto regular com esta realidade dos estudos. É exatamente isto. Nós temos uma série de ferramentas que criamos nos últimos anos. A revista, na verdade, é uma revista antiga, que já chega hoje ao número 25, mas que vem do final da década de 90. É uma revista altamente qualificada, uma revista que reuniu ao longo desses 25 números realmente o que há de melhor nas áreas dos estudos de culturas em língua portuguesa. Agora está numa fase mais recente é a plataforma 9, tem um projeto com 2 anos, pensou? 3 anos. Acabou de completar os 3 anos, é uma ferramenta extraordinária, representa hoje o maior banco de dados sobre as atividades, as oportunidades de financiamento, os congressos, as revistas na área dos estudos em língua portuguesa. Tem um sucesso extraordinário. Nós temos mais ou menos, nesses 3 anos, tivemos mais ou menos 1.200.000 páginas que foram lidas. Temos mais ou menos uma produção de 7 ou 8 notícias por dia. Portanto, trata-se de um banco de dados extraordinário que está a ter um sucesso imenso. É um projeto que nós conseguimos realizar através de uma parceria com a Fundação Gulbenkian. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Perguntava-lhe, professor Carlos André, o português em Macau está melhor do que já esteve e o professor é um otimista em relação ao futuro da língua aqui no território? Eu sou sempre um otimista porque nesta história da garrafa meio cheia ou meio vazia, eu vejo sempre pelo lado melhor. E eu digo isto de uma forma muito simples. Macau, e desculpe se eu reafirmo mais vezes, Macau é China e foi sempre China. E nós olhamos em volta e o que vemos é China. E num território que é China, e onde entre 700 e tal mil pessoas há, não sei se haverá 20 mil que falam português, há 4 mil portugueses de Portugal, haverá 20 mil que falam português, quer dizer, são uma percentagem ínfima da população. No entanto, andamos no autocarro e ouvimos português, e há nomes portugueses na rua, e está a haver uma procura imensa do português nas várias instituições que servem, desculpe utilizar este verbo, cursos de português. Esta apetência toda, este investimento político que há no português, só pode dar-nos otimismo. Portanto, eu acho que o problema aqui é que as pessoas gostavam que isto acontecesse de repente. Não acontece de repente, nós demoramos tempo a fazer-nos. Aquele processo que está em curso vai fazer com que dentro de meia dúzia de anos se olhe para o português em Macau de uma forma completamente diferente. E será aqui o território da afirmação do português no Oriente. Disso não tenho dúvidas nenhumas. E para quem vê de fora, esta não deixa de ser uma história improvável. Não é assim? Sim, eu acho que realmente é o espetáculo da língua portuguesa num lugar como aqui, que tem raízes. Eu acho que é interessante porque há um patrimônio, evidentemente, arqueológico que, de qualquer modo, pode contribuir e pode ser mais um ponto de força dessa espetacular difusão da língua. Vamos ter de ficar por aqui. Agradecemos mais uma vez a vossa presença aqui no TDM Entrevista. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado também a si, que esteve desse lado. O TDM Entrevista regressa não para a semana, mas em setembro. Contamos consigo. Até lá.